der carta, você não vai. Se eu não liberar, você não visita aquele outro grupo de irmãos. Se eu não der carta, você está debaixo de maldição. O apóstolo Paulo vem bradando e dizendo: nós não precisamos de carta de recomendação de homens, porque nós não somos carta escrita com caneta, mas pelo Espírito Santo de Deus. Uma mãe que ama, ela não esconde segredo dos seus filhos. Mãe que ama, ela não fica escondendo algum tipo de segredo de filho. E se esconde, é para livrar, guardar o filho de alguma coisa, que ela sabe que se ela contar, se ela falar, pode ser prejudicial. Então, mesmo ela escondendo alguma coisa, é prevendo ou desejando bem para o filho. Estou falando de mãe, tá? De mãe. Como a mãe assim é o consolo eterno de sua graça. Vamos entrar no tema. Olha lá, por favor, que não pode, eu sei que vocês vão olhar um pouquinho atravessado assim, tá? Mas fique à vontade, tá bom? Eu tenho mais tempo. Tá aqui dá para ler, tranquilo. Isaías capítulo 66, versículo 13, é uma profecia do profeta messiânico. Diz assim: como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei em Jerusalém, vocês serão consolados. Isso é uma profecia messiânica. É claro que não é o profeta messiânico, ou o profeta Isaías, por exemplo, que está dizendo que é consolar ninguém. Isso é uma profecia falando de alguém que iria trazer o consolo. E quem iria trazer o consolo era Cristo. Um dos maiores profetas da Bíblia que trouxe a lei foi Moisés. João capítulo 1, versículo 17, diz que Moisés trouxe o quê? A lei. João capítulo 1, versículo 17. Eu não coloquei ali, mas preste atenção. João capítulo 1, versículo 17, diz que Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe graça e verdade. Não apenas a graça, mas os dois lados da moeda, graça com a verdade. Bom, se Moisés trouxe a lei e Jesus trouxe graça e verdade, subentende ou entende-se claramente que quem está praticando algo oriundo da lei de Moisés não está vivendo Cristo, está vivendo Moisés. Então, quando eu guardo o sábado, eu não estou vivendo Cristo, eu estou vivendo Moisés, que era um dos rudimentos da lei. Quando eu dou dízimo em forma de dinheiro, não entendendo que a prática do dízimo judaico era semente, colheita para a tribo de Levi, eu não estou em Cristo, eu estou vivendo Moisés da lei. Quando eu subo o monte para buscar a presença do Espírito, como os antigos faziam na primeira aliança, eu não estou em Cristo, que diz que o Espírito de Deus habita em vós. Glória a Deus. E isso, só a revelação do Evangelho da graça de Cristo pode trazer para os nossos corações. Mas se eu misturo os pactos, eu trago confusão para a tua mente. Porque uma hora eu te apresento em Cristo, e depois eu te mostro e te apresento em Moisés. Quando eu te apresento em Cristo, eu te apresento salvo. Quando eu mostro o teu posicionamento em Cristo, eu te mostro você no descanso de Deus. Eu te mostro você em Cristo, aperfeiçoado e amado. Agora, quando eu te levo para Moisés, ou para a lei de Moisés, eu te mostro você um pobre, miserável, pecador. Porque 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 e versículo 9, diz que o ministério da lei, o ministério de Moisés, era um ministério de condenação e morte. Por isso que Paulo, falando aos Romanos, capítulo 8, versículo 2, diz que nós não estamos vivendo no ministério de condenação e morte, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei, da morte e do pecado. Paulo disse, estou falando de Bíblia, eu estou contando aqui, lendo um livro, estou falando de Bíblia. Paulo disse aos Romanos 6,14: o pecado não tem domínio
Quem estava debaixo da lei era dominado pelo pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Graça é favor, benevolência. E graça é presente. Não foi você que conquistou, foi Ele que te deu. Nunca pensa que você é um sábio porque um dia você foi na igreja evangélica e levantou a mão. Porque Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Ele nos elegeu, Ele escolheu nele antes da criação do cosmos, antes da fundação do mundo. Porque o projeto de Deus não está na tua carne, está no teu espírito. Deus é Pai do nosso espírito. Como a mãe consola o filho, assim os consolarei em Jerusalém, vocês serão consolados. Havia uma promessa de consolo para aquele povo de Jerusalém, e Jerusalém ali representa os judeus que estavam vivendo debaixo de um ministério opressor, ministério de condenação e morte. Quem ia consolar era Cristo. Moisés não consolava, Elias não consolava, Eliseu não consolava. Vamos fazer a campanha de Gideão, Gideão não consolava. Vamos fazer o jejum de Daniel, Daniel não consolava. Por isso que eles faziam essas coisas. Mas Cristo prometeu o consolo àqueles que estavam debaixo da aflição. Assim como a mãe, ela ama e cuida do seu filho, o amor do pai iria se manifestar. Olha lá, Isaías 49:15. Será que uma mulher pode esquecer-se do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eu gosto da tradução que diz: jamais me esquecerei de ti. Né, meu irmão? Será que Deus me esqueceu? Porque eu pedi, Deus não me deu. Mas eu orei, irmão. Eu estou pagando o preço. O problema é esse. Você quer pagar o preço que já foi pago. É isso mesmo. É verdade. Ou você acha que você é melhor do que o apóstolo Paulo, que por 3 vezes, para um judeu pedir 3 vezes a mesma coisa a Deus, meu irmão? Nós temos esse costume: pede. Um judeu pedir 3 vezes a mesma coisa porque estava doendo nele. Porque ele pediu uma vez, sabia. Se Deus desse, amém. Se não desse, amém também. Paulo: tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. E ele ouviu Cristo dizer: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo não ficou bicudo. Agora eu não sou mais crente, eu não quero voltar com Deus, porque eu pedi para ele tirar esse espinho, isso que estava me incomodando. Eu pedi para Deus resolver essa causa da justiça. Eu pedi para Deus curar o marido que estava na droga. Eu pedi para Deus libertar o meu filho. Mas Deus não fez. Eu vou desistir. Desiste. E vai perder você. Quando Paulo ouviu Cristo dizer: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo disse: de muito boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, nas perseguições, para que em mim habite o poder de Deus, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. É por isso que ele diz aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que todo crente religioso que não conhece Bíblia gosta de citar versículo solto: posso todas as coisas daquele que me fortalece. E o pastor que desvia a verdade da igreja, ele diz: você pode ter sua casa, você pode ter seu carro novo, você pode ter isso, você pode ter aquilo. E o crente está lá: aleluia, minha glória a Deus, eu posso, mas não é disso que a palavra está falando. Glória a Deus. Porque muitos cristãos podem partir da vida sem nunca possuir, na verdade, irmão, sem nunca possuir uma bicicleta. Ou eu estou falando uma besteira? Muitos cristãos podem partir da vida sem nunca ter tido uma casa própria. E isso não é sinônimo de que Deus abandonou. Mas para muitos, na mente de muitos, Deus só é Deus na minha vida se eu ter, para mostrar que sou. Deus é Deus do que você é, não é do que você tem, é na essência, é nos frutos do Espírito, é no teu comportamento de uma mente que foi transformada.
E Paulo disse: eu me glorio nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, para que em mim habite o poder de Deus. Porque ainda que uma mãe lhe esquecesse do seu próprio filho, ele disse: eu não me esqueço de você. Eu gosto muito de ler esse salmo para explicar. Salmo 23, Davi declarou o que, irmão? O Senhor é o meu? E o quê? Esqueça. Porque nós aprendemos assim. Por quê, irmão? Porque quando eu abri uma Bíblia com a tradução tendenciosa, eu li assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos corrigir algumas coisas. No original, não é nada me faltará, é Ele não falta comigo, é diferente. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque senão será uma mentira da Bíblia. Porque eu não posso ler o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque muitas vezes me falta uma gasolina para colocar no meu carro. E aí? Se a Bíblia diz que nada te faltará, me falta um bom alimento, uma boa alimentação, me falta uma boa roupa. Irmão, você está fazendo eu duvidar da palavra, não quero te ensinar a palavra. Que no original é o Senhor é meu pastor, disse Davi, Ele não falta comigo. Ou seja, em todas as circunstâncias da vida, Ele estará sempre comigo, porque Ele não me esquece. É por isso que Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, o fruto da vide venha faltar, ainda que os gados no curral sejam levados, ainda porque há a probabilidade dessas coisas acontecerem, você perder emprego, pessoas perderem empresas, pessoas passarem por momentos difíceis, ainda que, porque o mesmo Davi disse no Salmo 23, ainda que, no 4, eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Então a resposta do versículo 1 é que, de fato, o Senhor não ia abandonar, porque era o pastor que cuidava. E aí o Abacuque declarou: todavia, eu me alegrarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, aquele que provê para o seu povo, porque Ele não esquece de você, Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Olha lá, irmãos, Mateus 23, 37. Agora segura um pouquinho aí para não ficarem nervosos. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que eles são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como que? Daniel escondeu ali atrás do diálogo. Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e aqueles que lhes são enviados. Eu quis reunir vocês, olha o que Jesus estava falando para aquele povo. Eu quis reunir vocês como uma galinha junto os seus pintinhos. Você já viu uma galinha cuidando dos seus pintos? Vocês sabem disso. Pode vir um gavião que vier, vai tentar pegar os pintinhos, a galinha cai para dentro de Kung Fu, de karatê, arrebenta ele todo. A galinha não deixa pegar os pintinhos, ela protege os seus filhos. Como uma mãe que cuida, que consola. Jesus cuida, consola, guarda. Então, como uma galinha que ajuda os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Ele está dizendo que Jerusalém, ou o povo judeu, não quiseram ser juntados, cuidados por ele. Por isso que ele disse que ele foi enviado para os seus, João 11, mas os seus não receberam, não queriam ser cuidados por ele. Mas ele estava juntando, ele queria juntar esse povo. Ele está juntando aqui vocês nessa noite para ouvir essa palavra. Não é para vocês estarem sob o meu cuidado, porque não sou eu e meu pastor Everaldo que vai cuidar de vocês, nesse sentido espiritual, tá bom? A gente cuida no sentido aqui humano.
A gente ajuda aqui no emocional. A gente orienta aqui dentro da palavra, ministra, ensina para que vocês sejam edificados. Mas no sentido espiritual, quem nos une a Ele não é o pastor, não é o padre, é Ele mesmo. Porque ele disse: aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha lá, Mateus 11, 28. Ele vai continuar falando lá para os judeus. Ele continua falando para os judeus. Mas nós vamos aprender lições aqui importantes. Venham a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele queria trazer alívio para aquele povo. Que povo? Jerusalém, Jerusalém, eu quero cuidar de vocês, mas vocês não querem ser cuidados. Eu quero consolar vocês, mas vocês não querem ser consolados. Eu quero amar vocês, mas vocês não querem ser amados. Mas se vocês estão cansados, ele disse lá para os seus discípulos, olha detalhe, Jesus não estava falando ali para um espírita, para um budista, para alguém que estava pulando o carnaval da Bahia. Não. Jesus estava falando para um povo que estava ali ouvindo, um povo que o seguia, mas um povo que muitas vezes não se submetia a ele. Ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí você pode perguntar: que tipo de cansaço esse povo estava vivendo que Jesus queria aliviar? Já sei, irmão. Esse povo estava vivendo nas drogas. Ai, irmão, esse povo estava vivendo na prostituição e Jesus queria aliviar. Então, quem está vivendo nessas obras da carne, Jesus quer libertar desses sentimentos carnais. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Jesus não quer que você ande nessas paixões carnais. Sabe? Porque isso não agrada ao Senhor. Mas não era disso que o texto está falando, que Jesus queria trazer alívio. Jesus estava querendo trazer alívio de um povo que estava cansado, sobrecarregado e oprimido, mas que estava debaixo da religião. O quê? É assim, olha lá. Mateus 11, 29, 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de quem, pastor? Aprendam de Elson? Aprendam de mim, de Jesus. Ah, porque eu vou aprender do apóstolo. Cuidado. Eu vou aprender do reverendo. Cuidado. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Vocês terão paz. Porque o meu jugo é o quê? E o meu fardo é o quê? Tem jugo? Tem. Tem fardo? Tem. Mas é leve e suave. O que significa jugo? Significa um domínio, um controle. Jesus domina e controla nossas vidas. Mas esse domínio e esse controle não é pesado, é suave. Jesus não quer que você esteja aqui nessa noite ouvindo o cantor, ouvindo o pregador, por opressão, por medo do inferno, medo de Deus, medo disso, medo daquilo. Deus quer que você queira e desenvolva esse sentimento por gratidão, por tudo que Ele é na tua vida. Porque é um fardo leve, mas é suave também. Ou seja, Jesus não está aqui imputando nada para você. Não pode cortar o cabelo assim, não pode usar maquiagem assim, não pode se vestir assim. Não... E que negócio é esse, irmão? Você está pregando assim, mas está de calça jeans? Não é esse jugo que Jesus quer colocar sobre os seus ombros. Jesus quer trazer paz para a tua alma, refrigério, graça. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 23, 2 e 4. Na cadeira de Moisés, na cadeira de Moisés, se assentaram quem? Os escribas e os fariseus. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Viu quando Jesus falou em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados?
não era para alguém que estava lá no mundão, era para alguém que estava sendo ministrado pelos escribas e fariseus. E quem eram os escribas e fariseus? Os doutores e intérpretes da lei de Moisés. Moisés tinha uma cadeira, literalmente falando? Claro que não. Moisés ali está falando da lei, do seu legado, dos seus escritos. Os fariseus e os escribas, que traduziam, interpretavam, eles se assentaram, se apoderaram da lei de Moisés e colocava, mediante a lei de Moisés, fardo sobre as pessoas, difíceis de suportar, que eles mesmos mandavam, mas não faziam. E hoje, infelizmente, eu não vou falar de outras religiões porque eu não tenho conhecimento de causa. Eu sei, mas eu não me aprofundei porque eu não fiz parte. Eu vou falar do sistema religioso evangélico. Hoje, infelizmente, no sistema religioso evangélico, muitos líderes estão assentados na cadeira de Moisés, pregando a lei de Moisés para as pessoas, dizendo: venha sacrificar no altar de Deus. E não deixa você nem pensar para chegar pelo menos no Google e pesquisar o que significa altar dentro do contexto bíblico. Eu não digo você aí, que é visitante, descobrir, nunca mais você vai sacrificar nesses pequenos altares. Porque o altar da Bíblia não é uma plataforma elevada, onde eu estou aqui no alto, você está aí no baixo, e aqui é um lugar santo que só tem ungido. Porque os mesmos ungidos que estão aqui, estão aí. Porque aqui não há distinção de pessoas. Todos nós, diante de Deus, somos iguais. Mas a religião ama a idolatria neste ambiente, ou nesta ambiência de altar. Onde se eu não te abençoar, você não prospera. Onde se eu não te enviar, você não pode ir. Onde muitos estão aqui nesta noite, mas podem até ter desobedecido uma ordem de uma liderança, porque o pastor proibiu. Mas quando Cristo disse: meu filho, você é livre. É isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero um pouquinho de água. Não estou mandando, estou pedindo. Então, queridos, os líderes religiosos estão se assentando, ou seja, tomando a lei de Moisés nos dias atuais, para impor jugo de escravidão. Como eu falei sobre o sacrifício do altar, o altar da Bíblia era a caixa quadrada revestida de bronze, de madeira de acácia, onde os sacerdotes jogavam os sacrifícios e queimavam ao Senhor. É por isso que existe uma profecia lá nos livros antigos: e o fogo arderá continuamente no... Não é aqui em cima que o fogo vai arder, não, irmão. Não é o fogo, pega. Não é isso não, irmão. Não é esse tipo de fogo não, irmão. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Ou seja, o povo de Israel tinha que continuar oferecendo sacrifício para o cheiro suave da gordura do sacrifício chegar perante a narina do Senhor. Porque se eles deixassem de sacrificar, se o fogo apagasse, Deus estava entendendo que o povo não queria mais adorar. É por isso que Elias veio restaurar o altar da adoração, porque o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Uma hora era Deus, outra hora era Baal. Mas não. Obrigado, irmão. Mas não, você chega aí, o povo diz: venha sacrificar no altar. Coitado, entrou aqui. É como eu falei no início. Entrou vazio, querendo se encher da graça de Deus, querendo respirar. Aí vem os opressores. Você que chegou aqui pela primeira vez, você vai para o quinto dos infernos. Você é isso. Que palavra é essa quando Jesus quer acolher, quando Jesus quer trazer alívio? O povo que deveria usar a palavra de Cristo para trazer alívio está trazendo pavor, medo, ansiedade. É como o irmão me diz hoje, que se reúne comigo lá no de frente: eu era do mundo, não tinha medo de bobagina, nunca falei bobagina, nunca ouvi falar de preto velho, Maria Padilha. Claro que nunca ouviu, porque não está na Bíblia, não existe. Isso é cultura africana, folclore. Pegaram lá o folclore da África, injetaram na igreja evangélica. E o irmão disse assim: eu nunca
tive medo lá no mundo de preto velho. Até racismo é preconceito. Preto velho. Eu nunca tive medo de Exu da morte, Exu da vida, Exu não sei o quê. Aí ele chegou na igreja evangélica, ele descobriu tanto demônio, que ele passou a ter medo. Medo disso, medo daquilo. É como o irmão estava orando de madrugada, disse que a barata passou voando. Ele levantou, sai capeta, sai diabo, não foi uma barata, irmão. E eu pegava ele para ir trabalhar junto comigo, e ele está lá no pezinho, passando óleo, eu dizia, irmão, o que é isso, irmão? Eu tenho que me ungir, irmão. A pastora mandou ungir meus pés. E olha que era de lá. Dizendo, não é possível isso, irmão. Não é possível você confessar um Deus que te salvou, que te abençoou, e você tem que passar o azeite de galo. O que é esse azeite de galo? Aquele azeite de galo, aquele que vende no supermercado, passar debaixo do pé, porque o pastor orou e disse que aquele óleo agora é santo, vai te proteger de tudo que é ruim. Eu lembro que quando o próprio pai ungia as filhas, as filhas diziam, meu pai já veio com esse óleo fedendo, eu não fiz meu cabelo hoje. Isso é religiosidade, não traz consolo, não traz paz, não traz edificação. Mas a graça de Deus, ela traz um consolo eterno para a tua mente. Então ele se assenta na cadeira de Moisés e coloca sobre vocês fardo pesado. Por isso que Jesus estava dizendo, vinde a mim vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. E é isso que estão fazendo. E sobe monte, e desce monte. É 7 dias de jejum e oração. Pelo propósito. É claro que alguma coisa vai acontecer na vida de alguém. Queridos, não caiam nessas pregações psicológicas. Porque se eu estou pregando aqui para uma multidão e muitos vão ver na internet, é fácil dizer, você que está aí atrás vestido de camisa rosa. Todo mundo já olhou para o outro aí para ver se tem mais não. Deus deu uma palavra para você, eu quero liberar uma palavra para você. E aí o pregador daqui já começa a olhar o semblante. Se o irmão está caindo na dele, o irmão deve estar, ou alguém deve estar passando por algum tipo de problema. Isso é psicologia, irmão, sendo usado nos pseudos públicos. Isso não é evangelho, isso é treta religiosa. Isso é anzol. E aí o camarada está lá, passando por um problema, sei lá, de desemprego, algum tipo de problema, todos nós estamos suscetíveis a isso. O camarada já está lá, Deus deu uma palavra, é você mesmo que olhou para mim, você de camisa laranja. Aí o camarada aí ele já preparou o ambiente. E aí jogou o laço. Cadê o cowboy? O vaqueiro? O vaqueiro não estou vendo não. Aí ele jogou o laço. Aí lá. Aí ele prepara o gado, porque infelizmente o povo de Deus que não conhece a verdade parece um gado marcado, né, irmão? Aí o camarada já se sensibilizou e ele preparou que vem cá, é você mesmo. A igreja toda já se concentrou a olhar naquele homem, já começou todo mundo a julgar. A prima dele já disse, será que traiu minha prima? O outro já disse, será que comprou e não pagou? Começa todo mundo a julgar. Mas vai ver que o irmão está passando por um problema pessoal, algo simples. Mas ele foi impactado por uma oratória de alguém que usou o nome de Deus para arrancar ele do lugar dele e trazer na frente, para usar ele como um outdoor. A graça de Deus e o Evangelho não precisa disso. Eu não preciso te trazer aqui na frente para dizer que Jesus te ama, para dizer que Ele cuida de você, que Ele te consola, que Ele traz paz no teu coração. Continue firme, continue crendo que as aflições não podem te separar daquele que te ama. Nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E muitas pessoas sofrem porque eles se assentam se dizendo profetas e profetisas e começam a fisgar as pessoas sensíveis de entendimento ou limitadas de entendimento. Eles colocam fardos pesados, difíceis de suportar, que eles nem querem mover com o seu próprio dedo. Olha lá, vamos adiantando. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Aí quem está falando é o apóstolo Paulo. Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Chamou Paulo no caminho de Damasco, ou para Damasco. E Paulo agora começa Paulo agora começa a interpretar a lei. Paulo começa agora
desmistificar a lei de Moisés, trazer um entendimento, uma revelação. Aquilo que estava em oculto é revelado agora mediante a mensagem paulina. Porque a profecia de Atos 9 foi que Deus disse: vá, Ananias, ore por ele está cego. E Ananias disse: eu não vou, porque ele está perseguindo o teu povo. E Deus disse: vá. Cristo disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer por amor ao meu nome. Então Paulo já foi chamado debaixo do ministério de sofrimento, de perseguição, porque Paulo iria agora transmitir com clareza a mensagem. Entenda, Paulo ia transmitir com clareza a mensagem que Cristo, Jesus de Nazaré, não tinha transmitido. Por que, irmão Elson? Porque Jesus de Nazaré estava no cumprimento da lei. Mateus capítulo 5, versículo 17. Porque ele estava no cumprimento da lei, havia coisas que ele não podia falar. Quem está entendendo? Por isso que ele disse assim: eu tenho muita coisa para falar para vocês, para os discípulos, mas vocês ainda não podem suportar. Ele tinha muita coisa para falar, mas não era o tempo ainda, porque os discípulos não podiam suportar. Eu tenho muita coisa para falar para vocês de Cristo, mas ainda não é o tempo, porque muitos aqui não podem ainda suportar. Mas o que eu estou falando, por certo, é o tempo de vocês poderem suportar. Então Paulo vem trazendo agora a revelação daquilo que estava oculto na lei, ou entendimento da lei. Gálatas 4:4 disse Paulo: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Nascido sobre o quê? Sobre o quê? Eu quero que vocês leiam. Nascido sobre? Por que é que as pessoas pegam Mateus, Marcos, Lucas e João e dizem que é evangelho? Se Jesus estava nascido sobre a lei. Irmão, eu li a epígrafe aqui, está lá, livro de São Marcos, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de João. Não é evangelho. O evangelho só é um, e é de Cristo. Marcos não tem um evangelho, Mateus não tem outro evangelho, Paulo não tem outro evangelho. O evangelho é de Cristo. O evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. E o evangelho não nasceu quando Jesus estava vivendo entre os homens. O evangelho nasceu na sua morte, porque quando ele pegou o cálice, representando, simbolizando, que aquilo era simbologia, não é para ser praticado hoje. Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o sangue da nova aliança que será derramado por vocês. Não tinha sido derramado ainda, então ele estava no cumprimento da lei, que ele nasceu sob a lei. Então tinha muita coisa que ele não podia falar, porque ele estava dentro do pacto da lei. Quando ele morreu, ressuscitou, levantou o apóstolo Paulo, os pactos estavam se cruzando, muitas informações ainda da lei se chocavam com a revelação da graça, e Paulo agora vai ensinar a separação pactual. E quando você aprende isso, você se liberta, você de fato descansa no Criador. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. 5, olha lá. Irmão, vim aqui nessa noite porque eu soube que ia ter um pregador, e eu quero que esse pregador traga uma revelação para mim. Eu trago uma revelação para você, vou revelar. Vamos trazer uma revelação. Talvez muitos não entenderam isso aqui ainda, então vai ser uma revelação para muitos. Quem já sabe, quem já entende, eu acredito que os irmãos que se reúnem aqui já sabem, que a gente já conversa aqui com o irmão e sabe que é isso que o irmão dá. Mas muitos não sabem, então vamos entender, vamos receber essa revelação. Gálatas 4:5 diz assim. Vou pegar a leitura do contexto para ficar certinho. 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam em Alagoas, os que estavam na Bahia, capitão de areia. Estava na Bahia assim, estava na Bahia, capitão de areia, tá uma graça de Deus. Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele se manifestou para resgatar não que
estavam fora, mas os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mas quando Paulo fala, olha o emprego do verbo, aquilo ali não te inclui, porque Paulo está falando para um público presente. Paulo não está falando para o nosso século 21. Paulo está falando para aquele povo, e falando para aquele povo que nasceu debaixo da lei, que Cristo se manifestou para resgatar aquele povo que estava debaixo da lei. Porque a lei, 2 Coríntios 3, 7 e 9, era um ministério de condenação e morte. Então Jesus se manifestou para na cruz abrir os braços e declarar tetelestai, ou seja, está consumado. Eu resgatei vocês, os judeus, que estavam debaixo da lei. Eu trouxe alívio para vocês, porque a lei não dava alívio, mas a graça de Deus trouxe alívio, e alívio eterno. E onde é que eu me encaixo, irmão? Já que eu não estava debaixo da lei, calma. Porque até aí Paulo estava falando para um povo que estava debaixo da lei. Eu não posso me incluir. Porque Romanos, é o que está na Bíblia. Agora, quem não acredita, se nós cristãos usamos a Bíblia como uma fonte de informação e revelação, precisamos crer no que está escrito. Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se não crê, então continue debaixo das obras da lei, embora a lei não vigore mais. E quando eu digo ali, eu estou falando a lei de Moisés, não estou falando da lei de Cristo, a lei espiritual, a lei do Espírito de vida. Estou falando a lei dos sacrifícios, dos rudimentos, ou das obras oriundas do judaísmo, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha lá Hebreus 9,15, mais uma revelação, olha lá. E por isso é o que? Mediador de um novo, para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia onde? Debaixo do primeiro testamento, vírgula, ou seja, debaixo da lei. Onde era que havia transgressão? No antigo pacto. Eles transgrediam a lei. E quando eles transgrediam a lei, eles estavam debaixo de pecado, debaixo de maldição. Mas Jesus se manifestou como mediador de um novo testamento, e ele morreu para que pela sua morte, remisse, para que pela sua morte, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Uma herança eterna iria se manifestar, mas para que esta herança eterna se manifestasse, era necessário Jesus tirar o primeiro para estabelecer o segundo. Enquanto o primeiro não fosse tirado, o segundo não poderia ser estabelecido. Agora a pergunta é: ele tirou o primeiro ou não tirou? Ele tirou o primeiro pacto e estabeleceu o segundo no sangue. Eu tenho com vocês agora uma aliança eterna, a graça, a nova e eterna aliança. Então ele tirou o primeiro, como diz na carta aos Hebreus, e estabeleceu o segundo pacto. Agora a pergunta é: por que os irmãos leem isso e ficam pregando os dois pactos como doutrina da igreja? Uma coisa é eu ler o antigo pacto para ensinar. Uma coisa é eu ler os profetas, eu ler Isaías, eu ler Êxodo, para trazer um ensinamento. Por que Deus estava aplicando aquilo? Para que Deus estava aplicando aquilo? Para quem Deus estava aplicando aquilo? E outra coisa é eu pegar o antigo pacto e aplicar como doutrina para a igreja. Verdade. Não pode isso porque está lá em Êxodo. A mulher tem que colocar o véu porque... irmão, mas aí no Novo Testamento Paulo falou aos Coríntios. Mas aquilo não era doutrina, era uma cultura local. E tinha um porquê. As mulheres que faziam atos profanos no templo da deusa Diana ouviram o evangelho e se converteram. E elas tinham por ofício prostitutas, e elas raspavam a cabeça,
chegaram na comunidade para não serem apedrejados, não serem julgados. Paulo disse: coloca aí o véu. O véu lá era burca, não tem nada a ver com aquele paninho branco que o povo fica colocando aí, dizendo que é Deus que mandou. E as igrejas de Cristo não tinham tal costume, era necessário até que o cabelo crescesse. Mas o povo não sabe disso. E por isso, o mediador do Novo Testamento, para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que haviam debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, as transgressões eram debaixo do Primeiro Testamento. E havia tipo de transgressão lá no Primeiro Testamento que não tinha como pedir a Deus para me livrar. Lembra quando João disse assim: há pecado que é para a morte, e por esses pecados eu digo que vocês não devem orar. Há, porém, pecado que não é para a morte, por esses você ora. E uma irmã está conosco em graça, recebendo essa palavra. Ela me ligou e disse assim: meu amado, me explica isso, porque eu estou recebendo essa palavra, mas eu estou essa dúvida. Por que João disse que há pecado que é para a morte, que não deve nem orar, porque não adianta, pode orar que ninguém vai morrer. E há pecado que não é para a morte, que pode orar que não tem nada, vai passar. O que é que a religião usa, se apropriando desse texto? Elas começam a religião, nada pessoal, tá? Nada contra o pastor fulano, Beltrano, né? Nada pessoal, estou falando de uma doutrina, de um ensinamento. Então o líder religioso, ele traz uma mensagem de condenação, dizendo: o pecado que é para a morte é o adultério. O adultério é o pecado para a morte. E eles começam a colocar pressão nas pessoas. Se você adulterou, não tem jeito para você. Esse pecado, segundo a Bíblia, é para a morte. Matou a pessoa, destruiu a pessoa. Porque quem somos nós, o que é o ser humano líder, para determinar que é isso que é pecado para a morte? Porque ele não conhece a lei de condenação e morte que havia na Moisés. Quebrar o sábado não era necessária a morte, mas dentro da lei de Moisés havia pecado que era para a morte. Os judeus não podiam comer carne de porco, mas se eles comessem, era transgressão da lei, porque na lei dizia para eles não comer carne de porco. Mas se eles comessem, eles não iam morrer porque eles comeram carne de porco. Agora, havia tipo de pecado que a consequência na lei era o quê? Morte, como o adultério. Por isso que pegaram a mulher em ato de adultério e levaram para Jesus. E disseram para quem? Para Jesus. Segundo o que? A graça. Segundo a lei. Segundo a lei, esta mulher tem que ser apedrejada. Porque segundo a lei, aquele pecado era pecado para... Não tinha como orar, tinha que matar aquela mulher. Só tinha um problema. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Porque segundo a lei também, tinha que levar os dois para ser apedrejados. Por que só levar a mulher? O machismo imperando lá, né? E eles colocando um jugo pesado de escravidão que eles mesmos não conseguiam nem mover com o dedo. Talvez aquele que adulterou com aquela mulher fosse o obreiro lá do sacerdote, e aí eles tinham que colocar pano quente. Talvez aquele que adulterou com aquela mulher fosse lá o evangelista dos fariseus, então tinha que proteger ele, porque afinal de contas ele tinha chamado. Afinal de contas, ele tinha bala na agulha, então a gente não pode perder esse membro. Ele mentiu, ele adulterou, ele se prostituiu, mas afinal de contas, quando esse homem prega, as pessoas vêm para ouvir, conversa, irmão. Então não levaram o homem, levaram só a mulher, que segundo a lei era para ser apedrejada. Aquele é o tipo de pecado na lei que recebia a sentença de morte. Mas Jesus estava ali não para condenar, mas para salvar daquela condição de condenação. Aí Jesus olhou e disse assim: dentre vocês, quem não tiver pecado, atira aí a primeira pedra. Todo mundo se retirou, porque todo mundo tinha consciência de pecado. Aí você pode se perguntar a Jesus: mas será que todo mundo ali, Senhor, estava pecando, adulterando, mentindo, se prostituindo? Não, irmão. O problema não é se alguém ali estava bebendo, se alguém ali estava fumando, se alguém estava... O problema ali é que todos estavam dentro de uma mesma condição, debaixo da lei de Moisés. E debaixo da lei de Moisés, todo mundo estava em condenação. Porque a lei condenava. Paulo disse: a lei dá força ao... A lei não justifica, a lei acusa.
É só abrir a Bíblia, João capítulo 5, 45. Os fariseus, não, porque você está errado em BBB. Pode alguém se levantar aqui e dizer, não, porque você, pregador, está errado em BBB. Eu digo, leia João 5, 45. Não foi eu que disse, Jesus que disse. Eu não vim acusar vocês perante o Pai. Aonde acusa vocês perante o Pai? Quem? O capeta? Quem? Pombagira? O diabo? Não, vai lá, João 5, 45. Aonde acusa vocês perante o Pai? Moisés. Oi, irmão Elson, nunca vi isso na Bíblia. João 5, 45. Quem acusava o povo judeu perante o Pai era Moisés. E aí você diz assim, você está mentindo, pregador, porque na época de Jesus, Moisés já tinha morrido. Mas eu não estou falando Moisés um personagem, eu estou falando Moisés, os seus escritos, a lei que Deus deu lá no Antigo Pacto para os judeus. Malaquias 4:4. Lei dada no Monte Horebe para aplicar aos judeus, a saber, estatutos e juízos. Então Jesus disse, Moisés é que acusa vocês perante o Pai. E é em quem vocês esperam? Não, porque na lei de Moisés é assim. É porque na lei de Moisés. É porque Moisés. Calma, irmão, leia para aprender, não para praticar. Você foi chamado para viver a nova e eterna aliança, a graça de Deus. Você não foi chamado para viver o primeiro pacto, que não vigora mais. Olha lá, tem mais um pouquinho aqui. Romanos 10:2, vamos lá. Romanos 10:2. Porque não testemunho a favor deles, falando de Israel, olha lá, de que tem zelo por Deus, porém, não com entendimento. Se você ler o versículo primeiro, que eu não coloquei aí, Paulo disse: a minha oração a Deus por Israel, olha, Paulo especifica o seu público, está lá no versículo primeiro. A minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Detalhe, salvação na Bíblia nem sempre se aplica a salvação eterna. Paulo ali não está aplicando salvação como salvação eterna, está falando de salvação ali do entendimento. Porque quando você vive na ignorância e você descobre a verdade, você teve uma metanoia, uma renovação na sua mente. Isso chama, biblicamente falando, uma salvação. Foi isso que Jesus falou, João 8,32. E conhecereis o quê? A verdade vos libertará. Libertará de quê? Eles estavam presos em alguma cadeia física? Não, libertará do engano. Então a mensagem de Cristo Jesus traz salvação na mente. Mas eles tinham zelo de Deus. Paulo disse: eu oro a Deus por Israel para a sua salvação, mas eu sei, lá Paulo diz, eu sei porque eu dou testemunho a favor deles, que tem zelo de Deus, porém não com entendimento, irmãos. Queridos, muitas pessoas aqui nesta noite, aqueles que vão viver pela gravação, e muitas pessoas dessa cidade têm zelo de Deus, são pessoas zelosas, pessoas que amam a Deus, pessoas que creem em Deus, filhos de Deus, são cuidadosos, amam o Senhor, mas não com entendimento. Porque quando o Filho de Deus, ele diz: eu vou sair daqui e vou buscar o Espírito Santo lá no monte, ele tem zelo, porque ele se esforça para ir, tal, mas ele não tem entendimento. Porque quando ele lê 1 Coríntios 3,16, ele vai ouvir Paulo bradando pelo Espírito: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós, que vós sois o templo do Espírito Santo, e que vocês não são de vocês mesmos? Se vocês destruir o templo de Deus que sois vós, Deus vos destruirá. Porque é Deus que cuida de você, não é o capeta que vai te destruir. Quando você desobedece aquilo que Cristo estabeleceu para a tua vida, você auto se destrói. É verdade. Eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. E era isso que o povo judeu fazia: serviu a Deus, mas não tinham entendimento. Por que não tinha entendimento? Olha lá, 3, a Bíblia responde. Como dizia o pregador aí que partiu, a Bíblia responderá alguma coisa.
Romanos 10:3 vai responder o versículo 2 e 1. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça que vem de Deus. Então, quando a pessoa desconhece a justiça de Deus, ela quer estabelecer a sua própria justiça. Eu não conheço a justiça de Deus, eu vou estabelecer a minha justiça. E aí ela aplica as suas obras e não se submete à justiça de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Olha aí, 10:4. Porque o fim da lei é o quê? Cristo. Para a justiça de todo aquele que é? Pronto. Daí a resposta. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ô irmão, eu preciso me justificar diante de Deus. Crer que Ele é o fim da lei, que Ele estabeleceu uma nova e eterna aliança, que nós estamos guardados e debaixo de sua graça. Amém. Tem mais? Tem. Romanos 1,17, olha lá. Porque a justiça de Deus se revela no monte, no culto de jejum e oração, no círculo de oração da irmã Joaquina. A justiça de Deus não se revela aqui. A justiça de Deus se revela no templo. Não, irmão. A não ser se o templo passar o Evangelho. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Segura aqui agora, só um pouquinho mais. Aí alguém disse assim: irmão, mas era por fé. Porque eu fui perguntar à irmã por que foi que ela pegava a fitinha para colocar no braço. Ela disse: não, é porque eu disse o pastor. Porque o pastor falou que isso aqui é apenas um ponto de contato para você, sabe, se comunicar com Deus. Foi uma vida? Um copo com água que o pastor vai orar aqui, esse aqui vai ser um ponto de contato? Não, irmão, porque eu tenho fé, irmão, eu tenho fé que se eu pegar essa cadeira aqui, eu toco nessa cadeira, essa cadeira vai virar um navio. É essa fé? Meu irmão, a fé ali é racional, irmão. É a fé no feito de Cristo, é a fé no Evangelho. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé no Evangelho. Como está escrito, o justo viverá por fé no Evangelho. Por fé nos feitos de Cristo. Escute bem, eu sou incrédulo para ter fé em minhas obras, mas eu sou fervoroso naquilo que Cristo fez. Eu sou incapaz de crer que os meus feitos me justificam diante de Deus, mas Ele nos capacitou com o dom da fé para acreditarmos que o que Ele fez na cruz foi perfeito para todos sempre, e que Ele não fez 50% para o homem fazer 50%. Ele fez 100% para você receber dele 100%. Olha lá, 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje ali não é agora, tá? Não é aqui nesse momento. Entenda isso. É quando Paulo está lendo lá, no primeiro século, há mais de 2000 anos atrás. Mas os seus sentidos, sentido ali a mente, né? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi o quê? O qual foi por Cristo abolido. Então até na época de Paulo ele dizia: a lição do Velho Testamento, o véu está sobre as pessoas. E quando tem véu, não tem entendimento, não tem revelação, irmão. O véu atrapalha a visibilidade. O véu faz com que você não enxergue as coisas claramente. Enquanto é aplicada a lição do Velho Testamento, tem véu. Enquanto é aplicada a lição do Antigo Pacto para a igreja, tem véu. E onde há véu, não há entendimento, não há revelação, porque o sentido da mente está endurecida. Não entra nada, está atrofiada. Você fala, e a pessoa está ali: não, mas está escrito assim, porque Moisés fez isso. Não, porque está escrito assim. Calma, irmão, está escrito, mas não foi para você, irmão. Calma, irmão. Tem a parte de espírito. Não foi para você, porque até hoje, a lição do Velho Testamento, o sentido está endurecido, o qual foi por Cristo. Cristo aboliu o Velho Testamento. Ele pagou na cruz, ele rasgou o escrito de dívida. O Velho Testamento era um contrato.
de Moisés até Jesus de Nazaré. Na cruz, ele rasgou o escrito de dívida, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele disse: está consumado. Todos os filhos têm acesso direto ao trono da graça de Deus. Eu não preciso orar por você para você ter comunhão com Deus. A comunhão ele já restabeleceu. É você o Espírito de Deus. 15:16. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Quando se converte ao Senhor, o véu é tirado. E quando o véu é tirado, meu irmão, não tem jeito. Você agora passa a reinar em vida, viver em paz, no descanso do Criador, e entender que de fato na tua vida não há nenhum tipo de condenação. Amém, meus irmãos? Amém? Eu espero que vocês tenham sido edificados, que vocês estejam guardando esta palavra no coração de vocês, e que vocês venham entender que Cristo vos chamou à sua liberdade. Permaneça na liberdade porque Cristo vos chamou. Agora, não use a liberdade para dar ocasião à carne, porque quando essas verdades são pregadas, as pessoas pensam que nós estamos incentivando as pessoas a viver uma vida de qualquer jeito, a uma vida sem controle, uma vida sem domínio, uma vida a lá com o tempo. Não é assim. Agora você vai aprender o Evangelho a se educar, porque o Evangelho se manifestou ensinando-nos a deixar as paixões, as concupiscências e a viver verdadeiramente no nosso presente momento, no presente século, uma vida santa que venha agradar ao Senhor, sem rudimentos, sem nenhum tipo de esforço para agradar a Deus, porque na verdade nós só conseguimos agradar a Deus mediante a fé no feito em sua cruz. Amém? Amém. Graça e paz. Glória a Deus, que maravilha! Vamos ouvir o Armando Filho louvar ao Senhor com o hino que eu pedi, e logo depois nós estaremos encerrando.